Bom, irmãos, dando continuidade aí ao nosso estudo, estudo que iniciamos semana passada, sobre a formação do lar cristão segundo conceitos bíblicos. Quem não assistiu aí o nosso estudo da semana passada, pode observar aí nesse link, que vai aparecer aí na tela, e pode estar estudando também o nosso estudo da semana passada, tá bom? Então, hoje nós vamos ter aí a segunda parte do nosso estudo, tratando sobre essa formação do lar segundo conceitos bíblicos. Amém? Nós observamos que o lar, ele é formado sobre um fundamento sólido, que é a palavra de Deus, a Bíblia, e este fundamento traz uma estrutura, homem e mulher. E sob essa estrutura, nós temos aí os papéis que são definidos tanto para o homem quanto para a mulher. E quais são esses papéis? Em primeiro lugar, nós temos aí o papel do homem. O homem é o cabeça, segundo nós podemos observar lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Interessante que vemos aqui que é uma questão de obediência. Até mesmo Cristo se submete a um cabeça, que é Deus Pai. Vemos que mesmo dentro da Trindade há uma submissão a essa questão desses papéis sendo definidos dentro da Trindade. Então, se Cristo ele se submete, por que eu e você não podemos nos submeter? É uma questão de obediência à palavra de Deus. Como vemos também lá em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo de número 12, versículo 25. Então nós vemos que Deus ele estabeleceu papéis definidos, e ele estabeleceu o homem como essa liderança, e essa liderança ela deve ser respeitada, porque Deus instituiu assim. E quando não há esse respeito mútuo dentro desses papéis definidos, meus irmãos, o lar, ele acaba sendo, como diz aqui no texto, ele acaba ficando deserto, ele acaba sendo dividido, a casa, ela acaba sendo dividida, acaba tendo prejuízo nessa comunhão que é tão importante para que o lar seja um lar bem fundamentado. Nós temos aí a mulher, que é diferente do homem, como essa auxiliadora, aquela que compõe, aquela que faz parte juntamente com o homem, aquela que vem para auxiliar, para somar nesse papel do homem, cada um no seu papel. Se você quer saber um pouco mais sobre esse papel de auxiliadora, nós temos aí também a pregação aí do domingo passado, o card também está aí, para você poder ter acesso a essa pregação. E é interessante que a gente trata ali do papel estabelecido para a mulher, o papel de mãe, que é constituída por Deus, segundo também conceitos bíblicos. Nós vemos a importância da mulher exercendo esse papel de mãe. É muito interessante. Mas, então nós temos o homem como cabeça e temos a mulher como essa auxiliadora, fazendo parte aí dessa estrutura que é tão importante para o bem-estar dentro do lar cristão. O homem, ele é o provedor, ele tem esse papel de desbravador, ele que sai para trazer o mantimento, assim como também de protetor da mulher. Por causa disso, nós vemos lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25, que diz assim: maridos,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vemos Cristo como aquele que deu a sua vida pela igreja. Assim também deve ser o homem. O homem ele é esse desbravador. O homem é aquele que sai para trazer mantimento para dentro do seu lar. Esse é o papel instituído por Deus para o homem dentro dessa estrutura, dentro do lar cristão. Assim como vemos também lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15. A mulher já tem um papel mais de zeladora, né? Um papel mais de cuidadora. Ela cuida do lar e dos filhos. Vemos, por exemplo, lá em Tito, capítulo de número 2, versículo de número 4 a 5, que diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então nós vemos o apóstolo Paulo, ele instruindo Tito para instruir as mulheres idosas a instruir. Nós vemos aí essa cadeia de instrução, as mulheres idosas a instruírem as mais jovens a serem boas donas de casa, a amarem o esposo ao seu marido e aos filhos, a cuidarem e zelarem deste lar. Então, irmãos, nós vemos esses papéis sendo definidos, e no caso aqui da mulher, não somente da mulher, como também do homem, mas no caso da mulher, nós vemos o apóstolo Paulo, ele trazendo essa instrução com um propósito. Qual que é esse propósito? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós sabemos que vivemos em pleno século 21. Sim, verdade. Mas isso não faz com que a palavra de Deus tenha que ser deixada de lado, tenha que ser abandonada. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos que ela é ultrapassada, mas não, ela é também para o nosso tempo. E meus irmãos, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Se a palavra de Deus assim nos instrui, assim nós devemos fazer. Então nós vemos que, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, as nossas irmãs devem cumprir esse papel, assim como também os homens devem cumprir o seu papel dentro dessa estrutura do lar cristão. Vemos também lá em Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 21, falando aí da mulher virtuosa, né? Um texto aí que exalta, né, a mulher como essa mulher virtuosa, uma mulher que segue os ensinamentos bíblicos, que diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Nós vemos essa mulher virtuosa como aquela que cuida, que zela do seu lar, que zela da sua casa. Então, meus irmãos, o homem tem esse papel desbravador, esse provedor da casa, esse que cuida da casa. E vemos também a mulher como essa zeladora, essa cuidadora do lar e dos seus filhos. Através dessa estrutura, irmãos, fundamento, palavra de Deus, as estruturas aí, né, do homem e da mulher, como essas bases para este lar, para a construção deste lar, né? Nós temos aí essa proteção através dos papéis bem estabelecidos, bem firmados do homem e da mulher, e devemos entender que dentro dessa estrutura, através dessa estrutura, é possível zelar pelo bem-estar dos filhos. Os filhos são bem cuidados, os filhos são bem criados dentro dessa estrutura.
E eles são protegidos dentro dessa estrutura, através do ensinamento, que é o ensinamento bíblico. Como vemos lá em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 8 a 9. Filho meu, ouve o ensinamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Nós vemos que a palavra de Deus, ela embeleza os filhos, traz beleza aos filhos. Como é feio quando vemos um menino mal criado, né? Um menino sem parâmetros, sem diretrizes. Então, entendemos que quando o filho, ele atenta, ele observa os ensinamentos, tanto do pai como da mãe, é um menino que a gente tem prazer de estar com ele, né? Porque é um menino respeitador, é um menino que ouve seu pai, que respeita sua mãe. Isso é importantíssimo e isso é fundamental. Lá também em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 3 a 5, diz assim: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Nós vemos então que o guardar os mandamentos traz vida, traz continuidade, traz parâmetros para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a forma como tratamos tudo aquilo que está ao nosso redor, para a forma como vivemos diante da sociedade. Diz mais ainda, versículo 5: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 3 a 5. Irmãos, é fundamental que o nosso lar esteja sobre esse fundamento sólido, que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos lares destruídos exatamente por causa da falta deste fundamento, ou então por causa da fragilidade deste fundamento. Muitas vezes nosso fundamento ele está muito frágil, porque é muito pouco fundamentado na palavra de Deus. Bom, nós temos aí um pensador, Jay Adams. Ele afirma o seguinte, que pensar diferente é bom, pensar diferente faz bem. Por causa disso, Deus instituiu o homem e a mulher. Ele diz o seguinte: é importante serem dois diferentes, pois quando cada um dos dois se defronta com a mesma situação, enfrenta-a de modo diferente do outro. É bom para o filho experimentar os dois lados da moeda. O equilíbrio é importante para se chegar à ênfase e aos sincronismos exatos. Irmãos, nós temos aí o homem e a mulher, e vemos que lares bem fundamentados, lares bem formados, tem sempre essa presença masculina e essa presença feminina. E são importantes esses dois lados da moeda. Por que são importantes? São importantes, meus irmãos, porque são dois pontos de vista diferentes e trazem uma formação mais ideal para os filhos. Tanto a filha quanto o filho. Tanto a formação da menina quanto a formação do menino dentro deste lar cristão. É fundamental que haja esses dois papéis bem definidos e que cada um cumpra o seu papel. Para a gente terminar, para a gente fechar, vemos então que a casa ela é construída sobre um fundamento que seja sólido, a fim de que ela seja preservada. Vemos, a parábola dos dois fundamentos, Mateus capítulo de número 7,
Versículo de número 24 a 25, trazendo o fundamento sólido, o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí vem a tempestade, e ela não é abalada, exatamente porque foi construída sobre a rocha. Mas, se retirarmos os fundamentos, o que vai acontecer? Pastor, olha, eu não concordo muito com esses fundamentos. O que pode acontecer com o meu lar? Olha o que diz aí, lá no Salmo de número 11, versículo de número 1 a 3. Diz assim: No Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo de número 11, versículo de número 1 a 3. Se esses fundamentos eles são destruídos, e são fundamentos bacilares para a construção do lar cristão, para essa constituição do lar cristão, se esses fundamentos eles são destruídos, o que poderá fazer o justo? Esses fundamentos eles trazem proteção para os nossos lares. Por causa disso é tão importante nós atentarmos para o ensinamento da palavra de Deus. Você pode obedecer ou não esses ensinamentos, mas certamente você vai colher os frutos se você obedecer, e também se você desobedecer esses fundamentos. Você vai colher os frutos, sejam eles bons ou maus, você vai colher os frutos. Para que essa casa suporte as tempestades, não devemos remover os seus fundamentos. O que aconteceria se você aí na sua casa, você retirasse os fundamentos, aquilo que dá suporte para a sua casa? Faça um teste. Tire esses fundamentos para você ver o que vai acontecer com o seu lar. Certamente ele vai cair. Por causa disso, lá em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 28, diz o seguinte: Não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Mas a palavra de Deus é arcaica. Mas a palavra de Deus, na realidade, ela está ultrapassada. Ela não é mais para o nosso tempo. Bom, a palavra de Deus é para os nossos dias. E ela afirma o seguinte: não removas os marcos antigos que puseram os seus pais. Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 28. O que vemos hoje são lares que se desfazem com mais rapidez, com maior rapidez. Lares que se desfazem em meses. Olhamos aí para os nossos pais, os nossos avós, que comemoram aí bodas de ouro. Hoje em dia, os nossos jovens, casais jovens, muitas vezes não comemoram nem as bodas de papel. Muitas vezes passam ali alguns meses juntos e já se separam. Isso porque os fundamentos, esses marcos antigos, eles estão sendo retirados. Esses fundamentos bíblicos têm sido abandonados. E por causa disso, muitos lares têm sofrido. Que você possa guardar a palavra de Deus no seu coração. E que o seu lar seja formado e fundamentado através da palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. E que a paz do Senhor ela possa reinar na sua casa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Semana que vem nós vamos estar estudando mais sobre o lar cristão, e eu gostaria que nós pensássemos aí um pouquinho sobre maldição hereditária.
Na semana que vem a gente vai pensar aí sobre maldição hereditária. Uma vez que alguns defendem que a maldição hereditária, é transferida de pai para filho e por aí vai, né? Nós vamos estar estudando através da palavra de Deus. E a pergunta que fica é: maldição hereditária, ela existe? Sim ou não? Semana que vem nós estaremos estudando. Que Deus abençoe seu lar, sua casa e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, em nome de Cristo Jesus. Uma boa noite e a paz do Senhor.